Ok, vamos lá. Pense num simples pino de aço. Uma coisinha pequena, comum, quase insignificante, certo? Agora, imagina que esse mesmo pino está causando um caos operacional gigantesco numa empresa enorme. Pois é essa a história que a gente vai desvendar agora. A pergunta que não quer calar é essa. Parece absurdo, não é mesmo? Como é que uma coisa tão básica consegue gerar tanta, mas tanta confusão? E essa é a chave para a gente entender um problema que muitas vezes está escondido nas operações. 118. Vamos deixar esse número na tela um instante. Olha, não estamos falando de 118 itens diferentes. Não, estamos falando de 118 nomes, descrições e códigos para a mesma peça. Uma única pecinha. E isso não é uma história inventada, não. Aconteceu de verdade numa empresa de eletricidade lá no Reino Unido. Uma única peça, um pino de aço, que ganhava uma identidade nova dependendo de quem pedia ou de qual era o departamento. Então, vamos começar pelo começo, claro. Vamos mergulhar nesse mistério do pino de aço. Como é que essa confusão toda aparecia no dia a dia? E qual era o custo real por trás disso tudo? O problema ia muito, mas muito além de ser só uma questão de nome. Cada nome criava um registro de estoque próprio. Isso significava 118 inventários para controlar, 118 processos de compra, 118 lugares diferentes para guardar a mesma coisa. Era basicamente a receita perfeita para o desastre, para a ineficiência e para o desperdício. Agora, aqui está o pulo do gato. A causa de tudo isso, como a fonte aponta, é a falta de uma linguagem comum. Cada departamento falava o seu próprio dialeto, sabe? Descrevia a peça pela sua função, não pela sua identidade real. O resultado, um caos descentralizado. Mas, felizmente, para todo caos existe uma solução elegante. E, nesse caso, a solução foi criar uma linguagem universal. E como se faz isso? Com códigos. O nome técnico para isso é codificação de materiais. Tenta pensar nisso como se fosse dar um RG, um número de identidade único para cada item no estoque. Em vez de depender de descrições que podem ser vagas, cada peça passa a ter uma identidade clara, metódica e que não deixa dúvida. E a regra de ouro por trás de todo esse sistema é essa aqui. Não importa quem pede, para qual finalidade ou de qual departamento vem o pedido, um item físico corresponde a um e somente um código no sistema. Simples assim e muito poderoso. Certo, mas como é que essa tal linguagem universal funciona na prática? Vamos decifrar juntos a lógica que existe por trás de um código de materiais. Então, que cara tem essa linguagem? Aqui está um exemplo de código para o nosso famoso pino de aço. F-AC-PN-001. À primeira vista, pode até parecer uma sopa de letrinhas, mas cada pedacinho segue uma estrutura muito lógica, que vai do geral para o específico. Esse código, na verdade, conta uma história. Ele começa com o grupo mais geral, F de materiais ferrosos. Depois, ele afunila para o subgrupo, AC, de aço. Em seguida, especifica o tipo, PN, de pino, e, por fim, o 001 identifica aquele pino específico com as dimensões exatas dele. É super lógico e quase à prova de erros. A transformação é total. A gente sai de um cenário de puro caos, com 118 nomes e descrições confusas, para um cenário de clareza total, com um único código lógico. A chance de alguém cometer um erro simplesmente despenca. Ok, o sistema é mais claro, é mais lógico, mas o que isso realmente significa no dia a dia? Vamos ver como essa organização se traduz em ganhos de verdade para a operação. Os benefícios são imediatos. Achar um item fica muito mais rápido. O controle do que entra e sai do estoque é preciso, milimétrico. As duplicatas simplesmente somem. E como a gente já viu, o erro humano diminui drasticamente. Isso deixa toda a cadeia muito mais eficiente. Agora, a coisa começa a ficar ainda mais interessante, porque essa organização toda não serve só para economizar tempo e dinheiro. Ela é uma ferramenta poderosíssima de segurança. Pensa bem, quando esses códigos são usados com tecnologia, tipo leitores de código de barras, o nível de controle fica absurdo. Cada bip do leitor pode revelar o lote, a data de fabricação, a validade, todo o histórico daquele item específico na palma da mão. E é aqui que a segurança entra com tudo. Com esse nível de rastreabilidade, as brechas para fraude se fecham. Fica muito, muito difícil trocar um lote por outro, esconder um produto vencido ou desviar material, porque o sistema pegaria a inconsistência na hora. Então, no fim das contas, qual é a grande lição que a história desse pequeno pino de aço nos ensina? Essa frase resume tudo perfeitamente.
Criar uma linguagem padrão, um vocabulário único para o estoque, tem um poder duplo. Protege contra os erros sem querer que acontecem e também funciona como uma barreira contra ações de má-fé. É eficiência e segurança andando de mãos dadas. E a gente termina com essa reflexão. A história do pino de aço é um pequeno exemplo de um princípio muito maior. Se uma simples falta de padronização pode gerar tanto custo e tanto risco dentro de um estoque, onde mais? Em outras áreas de um negócio ou até na nossa vida? Será que a desorganização não está cobrando um preço que a gente nem sequer está vendo?